boa tarde a todos vocês. Chegando mais uma vez com vocês aí, a CBC Mestre Canária, nossas lives aí, que você pode encontrar sem dúvida nenhuma, você pode encontrar no site ondeachocapoeira.com, também no YouTube, tá? A CBC Mestre Canário. Então vamos lá, gente, chegando aí, mais uma tarde aí, um pouquinho frio e tal, né? Um pouquinho de frio, aqui na casa de baixo onde eu estou, realmente o frio aqui é complicado, mas estamos aí, estamos chegando, daqui a pouco aí, ó, já tô vendo o Mestre Ventania aí, só quero dar uma dica para vocês aí, ó, essa live vai estar disponível no site ondeachocapoeira.com. E você que não baixou o app ainda, baixa o app. Baixa o app do site, né? Quem ainda não baixou, faça isso. É um aplicativo leve, tranquilo, rápido, prático, né? E o melhor de tudo, é de graça, né? Então, você que está curtindo aí a nossa live, é essa dica que eu dou para você. Baixa o app. Ondeachocapoeira.com. É um app levíssimo, que vai rodar legal aí no seu celular e você vai estar por dentro de tudo que acontece no nosso mundo da capoeira. Ok? Vamos lá então, chamar Mestre Ventania aí, coisa boa vem por aí. Eu fiz uma propaganda legal, hoje eu coloquei assim no Face. Se prepara que vem aí Ventania, né? Então tá chegando junto com nós aí. Tá chegando aí nosso querido Mestre Ventania. Vamos falar com ele, meu companheiro, meu amigo. Faz dias que eu não vejo esse camarada, mas vou ver agora. Os grandes ícones da capoeira de São Bernardo, que é o nosso querido Mestre Ventania, né? Lá, estamos aguardando ele aí, vamos ver. Opa! Chegou! Tamo junto aí, né? Como é que tá, Ventania? Graças a Deus, mestre. Tudo bem. E aí, como tá você aí? Bem, graças a Deus. Como sempre, né, por falta de cabelo, tem que colocar a touquinha aqui na casa de baixo, aqui, ó. Minha casa de cima até que não é tão fria, mas a casa de baixo, rapaz, onde eu faço as lives, o negócio o couro come aqui. Ah, Ventania, o tempo Uma boa passou. tarde, pessoal todo, né? Ventania, o tempo passou aí, eu tô vendo que tá, o cabelo tá meio grisalho. Aí o que que aconteceu? Os anos passou pra você também? Passa pra todo mundo, né, mestre? Não tem jeito. Que maravilha. Ventania, eu quero agradecer, viu, a sua atenção para comigo. Você aí, para mim é um prazer fazer essa live contigo aí. E vamos caminhar nesse mundo da capoeira aí, contar aí essa caminhada sua, não é pequena não, é grande. Mas eu fico na maior satisfação, na maior alegria de poder fazer uma live contigo, viu? Também, né, mestre? De você fazer uma live, não a questão é um bate-papo, né? Vamos fazer um bate-papo bacana aqui, falando um pouquinho da gente, né? Maravilha, maravilha. Tá dando aí uns entreveros na sua internet aí, tô vendo que tá travando um pouquinho, vamos ver o que é aí. Espera um pouquinho, vou ver se tá certo aqui o negocinho. Sim. Olha lá, tá travando. Mas vamos aí, pessoal. O Mestre Doni já chegando, o Mestre Beterraba já chegando. Né? A galera aí. A Jéssica. Ô, Jéssica. Jéssica Diva, seja bem-vinda. Pessoal aí do Onde Acho Capoeira também junto com a gente aí. Opa, acho que restabeleceu legal aí, né, mestre? Tá me ouvindo bem? Agora tá legal aqui. Tá beleza, mestre. Se algum de vocês não ouvirem bem a minha voz, eu vou lá pegar o fone. Porque o Instagram tá assim, tem dia que o fone vai bem, tem dia que não vai bem. Então hoje eu tô Ela sem tá dando fone. A minha, não sei como tá, a minha tá fluindo legal aí? Pra mim tá normal, e a minha? Tá só dando umas falhadinhas mais pouco aqui pra mim. Ah, então acho que é melhor é melhor pegar o fone de ouvido, que eu quero que você me ouça bem. Pera aí, só um instantinho. Opa! Vamos lá, pessoal. Não podemos perder tempo, não.
gente aí, ó. Como diz, Opa! como diz aquele apresentador, quem sabe faz ao vivo. Algumas coisinhas, né, mestre, a gente tem para falar, mas acho que a capoeira a gente tem história nossa, história do dia a dia, história dos outros mestres, né, de amigos e tudo mais. Isso é legal. A capoeira ela é muito ampla. Com certeza, mestre, mestre. Faz A uns voz dias que ficou a gente já não legal. se. Faz uns dias que a gente não se vê, hein, rapaz? Sim, sim. A última vez eu te dei uma carona. É verdade. Você me levou até o evento do César Ladeia. Nós saímos do espeto. Foi, Bem lembrado, rapaz, foi, é verdade. foi, Nós saímos do espeto e você me deixou no César Ladeia. Que foi, foi. legal, que Eu legal. ainda tinha um compromisso. Eu queria ter ido até no do Cezinha também, mas não deu para ir, não. Você tinha um compromisso, Mas, você me avisou aquele dia lá. Mestre Ventania, quero mandar um abraço pro mestre Doni aí, meu parceiro, mestre Doni. Gente boa demais, preciso fazer uma live com esse camarada aí, mestre Doni. Nós precisamos marcar essa live logo. Mestre Ventania, então diga para nós, né? Todo mundo conhece por Ventania, mas o Ventania tem um nome, assim como o Canário também. Como é que é o nome do é, mestre Ventania? bom, meu nome de batismo é Renato Barreiro. Quando eu falo, ninguém acredita. Fala, não tem nada a ver com ventania, né? Eu mesmo, Esse é eu meu. mesmo se alguém chegasse para mim e falasse assim, ô, você conhece o mestre Renato Barreiro? Eu ia falar assim, meu amigo, nunca nem vi. Nunca vi, mas. É Mestre, você verdade. nasceu aonde? Mas Você nasceu aonde, mestre? eu, sou, eu nasci em São Bernardo, sou São Bernardense, nasci aqui, fui criado aqui, vivo aqui. Que maravilha, que Sou- maravilha. E aí, nessa vida de capoeira, depois eu vou perguntar para você como é que você começou nessa arte maravilhosa que nós tanto amamos e tanto gostamos, mas eu vou atravessar um pouco aí a cerca e vou perguntar por que ventania, rapaz? Explica para nós. Então, essa pergunta todo mundo faz e fica curioso, né? Mas assim, entra até no como eu comecei a capoeira, na verdade, assim, como eu iniciei. Porque quando eu iniciei a capoeira, eu já tinha esse apelido. Olha só, Foi numa brincadeira, que na verdade, assim, eu comecei capoeira em 1981, dia 25 de abril de 1981. E antes disso, eu já frequentava a academia do mestre alemão. Eu ia lá sempre para ver por quê. O alemão tinha um aluno que chamava, na época, era um aluno que era o índio, o finado índio, né? sim, sim, Aluno sim. do alemão, que depois acabou se formando, se tornando mestre também, mas faleceu. E eu era muito amigo do índio, assim, parceiro, né? Muito amigo. É um cara que me ajudou até, vamos lá, foi um das pessoas assim que teve uma influência muito grande, até na minha vida pessoal, como na minha formação. A capoeira também. E o índio, uma brincadeira nossa, eu era muito magro, muito magro. Ele falava, ventania bateu, se bater uma ventania, você vai embora. Naquelas brincadeiras, até ali do dia a dia. E ele Sim, chamava, ô ventania. Foi aí, quando o índio começou a fazer capoeira, eu comecei a frequentar a academia do mestre alemão com ele, né? correto. E ali dentro da academia, o pessoal já me conhecia como ventania. Ele me apresentou para o mestre alemão, para o pessoal todo, como ventania. Olha só, ele já apresentou com apelido e tudo. Isso, já cheguei lá. E, na verdade, isso aí foi em 79, eu comecei a frequentar a academia do alemão, um ano depois que a academia do mestre alemão começou, que ele fundou o Grupo São Bernardo, eu comecei a frequentar, mas até aí eu só ia lá ficar olhando. E nisso foi passando, eu tinha 12 anos, era bem, bem jovem, bem naquela fase pré-adolescência, moleque ainda. E em 1981,
o índio chegou para mim, ele já estava no estágio, estagiando já era Sim. naquela época, ele já era cordão da época era amarelo-azul, né? Em É. 1980, ele falou assim, eu vou começar, eu acho que ele ia até pegar essa graduação, não lembro direito. Ele falou, vamos lá que eu vou te levar lá na garagem, vou começar a ensinar capoeira para você lá na garagem da casa dele. Foi ali que eu comecei a aprender a gingar, a soltar os movimentos, comecei a jogar capoeira ali, aos poucos ali. Só que ali foi só um início, uma brincadeira. Foi aí que eu comecei a trabalhar também. Comecei já um tempo depois, em agosto, eu comecei já a ter meu emprego. Foi daí para frente que eu comecei a frequentar e comecei a pagar mensalidade na academia do mestre alemão. A Mas o São meu primeiro Bernardo. mestre foi o índio, né? Que eu falo. Ele foi o que deu os meus primeiros passos. Aí eu comecei a frequentar a Associação de Capoeira São Bernardo ali já estava, tinha acabado de ir para Joaquim Nabuco, em frente para o Socorro Central, ali Sim. do centro de São Bernardo. Eu comecei a capoeira ali. Então, quando eu cheguei na academia do mestre alemão, todo mundo já me conhecia como Ventania. Olha só. Mas só que se tornou uma coisa legal que todo mundo falava que eu era muito rápido. Aí muita gente Então, pensava que eu era Ventania por ser rápido, foi o que eu ligeiro, imaginei. né? Particularmente, o que eu imaginei era isso. Na verdade, assim, foi uma brincadeira com o índio. Acho que a gente tem uma brincadeira de futebol, a gente jogando futebol, brincando, sabe? Não tinha nem nada a ver com a capoeira ainda. Foi depois. Só que quando eu cheguei na academia do mestre alemão, eu já tinha o apelido. E eu Que até legal, que também. legal. E no começo, eu até assim também, pô, Ventania, não. Mas depois eu acabei gostando. Aí foi Ventania. Pegou, Eu pegou. Mestre, pego. mestre, você vem de uma linhagem fantástica. Eu Sim. admiro a sua linhagem, porque o seu avô de capoeira, você recorda, você chegou a ver mestre Zé Pereira, deu tempo para você ver o Zé Pereira jogando? Olha, mestre, é assim. Na verdade, eu fui conhecer o mestre Zé Pereira, assim, ter contato com o mestre Zé Pereira, deixa eu ver, se foi em 2012, se eu não me engano. Né? Eu não cheguei a conhecer o mestre Zé Pereira jogando. Eu Eu conheci que nunca. ele, né? Eu conheci o mestre Zé Pereira. Na verdade, ele brinca comigo, ele fala uma coisa assim, que eu resgatei ele para capoeira, ele fala, né? Mas foi uma questão muito bacana até. Tem uma história muito bacana em cima disso. É, tá legal aí, mas tá cortando ou dá para ouvir? Então, o pessoal está reclamando que está falhando. Para mim aqui está excelente. Eu estou te ouvindo, por isso que eu falo, Instagram de vez em quando ele tem umas coisas que ninguém É, entende, né? Para mim está então, eu tô tudo bem. tá falhando parece a sua conexão tá dando uma falhadinha. Ah, é? Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora normalizou. Normalizou? Beleza, estou mexendo aqui, ó. Todo mundo está me ouvindo aí, pessoal? Agora Dá ficou um, legal. dá um positivo aí quem está me ouvindo, quem está me vendo aí normal. Então, continuando. A do Mestre Canário está falhando. Madonna, não brinca não, filha. Mestre, faz a pergunta do mestre Zé Pereira de novo, aí, o da linhagem, bem rápido. Aí acho que o pessoal já vai entender o que a gente está falando. Então, eu estou falando da Repete. sua linhagem, que é uma linhagem fantástica na cidade de São Bernardo do Campo. Mestre Zé Pereira é um ícone fantástico. Mestre Zé Pereira é um cara formidável. Eu, quando criança, tive a oportunidade de sentar no pé da roda em que Mestre Zé Pereira organizava no Clube da Vox. Meu mestre Valdenor me levou até lá e eu fiquei muito fã de Mestre Zé Pereira. E você vem dessa linhagem.
E você estava me dizendo que você não teve a oportunidade de vê-lo na ativa, mas que o mestre Zé Pereira disse, inclusive, que você resgatou. Então me É, explica um pouquinho a respeito disso. então, essa história de. Eu não lembro se foi 2010, entre 2010 e 2012. Eu sempre tive aquela vontade de conhecer o mestre Zé Pereira. Por quê? Além do alemão, né, que nem o alemão falava muito do mestre, né, sempre comentava das histórias, das andanças do mestre, do que acontecia, como ele dava aula, como. E a gente tinha, assim, que nem eu, para mim, o alemão é um mestre, é amigo, é um cara, é um parceiro, é meu compadre, o alemão é muito, eu sou muito próximo ao mestre alemão, me devo muito ao mestre, eu acho que é ali, eu falo assim, aquele é meu mestre, e a gente fala com o maior orgulho. E o alemão, eu senti a mesma coisa, ele falando do mestre Zé Pereira, né, o que ele falava do mestre Zé Pereira. Eu sempre tive, preciso achar o mestre Zé Pereira, tal. Sempre tive por quê? Pelo que o alemão falava, e nas nossas andanças, para todo lugar que eu ia, quando eu encontrava, principalmente os mestres mais antigos, mestres mais... Você é de onde? Ô, Ventania, você é de lá de São Bernardo? Pô, e o mestre Zé Pereira? E o Zé da Volks, né? Todo mundo Zé da perguntava, o Zé Volks? da... Pô, eu falava, cara, é meu avô de capoeira, mas eu não conheço ainda, não tive o prazer de conhecer. E eu sempre nessa curiosidade. E foi muito engraçado, né? O mestre alemão, ele foi embora do Brasil em 2008. E eu assumi o grupo. Ele deixou o grupo aqui no Brasil para mim continuar o trabalho, prosseguir e organizando, né? E eu sempre aquela vontade de conhecer o mestre. Sempre comentava. Um dia, parece que teve um evento, eu não lembro de quem foi. Eu não fui. No Sesc Itaquera. E eu tenho um formado que ele trabalha no Sesc, ele é coordenador do Sesc. Ele trabalhava no Sesc Itaquera. E teve um evento, acho que é do... eu não lembro de quem foi. Até o mestre Zé Pereira foi convidado para esse evento. E ele foi lá assistir, apresentar o mestre Zé Pereira. E o Eduardo, esse meu formado, ele falou, o mestre do meu mestre... o Zé Pereira, o meu mestre sempre está procurando ele. E chegou para o Zé Pereira e falou assim, mestre, sabe quem eu sou? O Zé Pereira olhou para ele, né? O Eduardo é um rapaz magro, loiro, de olhos verdes. E o mestre Zé Pereira, aquela pessoa, ele falou assim, mestre, eu sou seu bisneto. Olha. O mestre Zé Pereira não entendeu nada. Falou, como bisneto? Aí o Eduardo falou assim, olha, eu sou aluno do Ventania, que é aluno do alemão, que é teu aluno. Pronto, o Zé Pereira falou, caramba, né? Estou em casa aqui. Ele abraçou o Eduardo e tal. E nisso, o Eduardo pegou o contato dele. Foi aí que eu liguei para o mestre Zé Pereira. Aí nós começamos a conversar. E assim, o primeiro dia que eu conversei com o Zé Pereira, eu acho que a gente ficou conversando mais de 3 horas. Que coisa. Mais de 3 horas. E eu tenho o mestre Zé Pereira, assim, é engraçado essa conexão, né, dos mestres, né? Eu falo para ele assim, parece que eu convivi com o mestre Zé Pereira a vida toda. Sim. Sim. Né? Parece que a gente conviveu a vida toda. E a gente acabou pegando assim uma afinidade, uma ligação muito forte. E eu falo, meu mestre, né? Meu mestre. Ele olha assim e fala, não, mas você é o mestre do meu mestre, meu mestre. Exatamente, exatamente. E você acha, que coisa interessante, né? Uma dona está falando uma coisa aqui, o evento do Sesc foi do Grupo Santa Maria. E eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa aqui, Madonna, mestre Ventania, eu lembrei de uma coisa. Eu fui no evento do mestre Luciano do Santa Maria, numa escola. Foi mesmo, Luciano. Lá perto do Jardim Grimaldi. E aí encontrei o mestre Zé Pereira lá. O evento acabou, eu e ele sentado.
E ele contando, rapaz, aquilo foi fantástico. O mestre Evânio estava comigo e o mestre Zé Pereira começou a contar para os mestres e para os professores que estavam ali quem era o menino canário. Aí os caras falaram, ué, que conversa é essa? Ele está falando do mestre canário? Falei, gente, senta que aí vem história. O Conclusão. mestre Pereira é sensacional, é sensacional. Conclusão. Acabou o evento do Santa Maria. O pessoal da escola pediu para a gente retirar, porque tinha que fechar a escola. Nós fomos para a calçada, sentamos na calçada e ficamos até meia-noite para o Zé Pereira contar a respeito de mim, que era aluno do Valdenor, mas sempre estava nos eventos do clube da Volkswagen. Eu, aquele dia, fiquei maravilhado. A ligação, né? Até eu peguei um pouco, assim, essa ligação da capoeira de São Bernardo com Santo André e a Baixada também é muito forte. Muito. Por isso que eu falei, eu ia em eventos, vamos lá para Santos, na região lá de Santos, todo mundo falava do Zé da Vox. Sim. Né? Todo mundo falava. E por isso que eu até falei assim, pô, quantas vezes eu estava no evento, você é de São Bernardo, pô, você vem, é do Alemão e o Zé da Vox. E o Zé da Vox. Então, a gente conhece essa história, e eu falo assim, a capoeira do ABC, ela tem uma história que eu falo que é uma história de resistência. Exato. Tem uma história de resistência, porque eu gosto de ir atrás, e quando eu falo assim, quando eu vou conversar com o mestre Zé, eu falo assim, eu tenho que ter tempo, que a gente vai conversar. Deu uma travada aí no mestre. Você falou, tem que ter tempo, aí travou. Continua, por favor. Eu falei que a gente tem que ter tempo, porque o mestre Zé Pereira, ele tem muita história para contar. Sim, né? Muito. E essa ligação, acho que vem até, acho que o Valdenor, que era muito amigo do Zé, são muito amigos, então tinha uma ligação muito forte, essa questão do pessoal do Clube da Vox, com o pessoal do Valdenor, tanto que quando o Valdenor, o mestre Zé Pereira parou de dar aula no Clube da Vox, o pessoal dele se dividiu. Sim. Que ficou uma parte com o mestre alemão e uma parte acabou até se formando com o mestre Valdenor, mestre Osado, Tamanduá, Joãozinho Fininho, né? Teve um pessoal que era aluno do mestre Zé que foi se formar com o Valdenor. Mas isso é legal, que você vê aquela questão de amizade, né? De fidelidade. De amizade, né? Então sempre teve... Pra você ter uma ideia que foi uma coisa sempre foi uma coisa muito forte, eu, há 15 dias atrás, estava na casa de nada mais, nada menos que Mestre Pereira. Fui fazer uma visita para ele lá na casa dele. Você entendeu? Sim. Então, é muito forte, é muito forte. Agora, uma questão que me deixa bastante feliz por você, mas eu vou dar um exemplo. Uma coisa é o cara dirigir um Fusca. Então, vamos lá. Uma coisa é o cara dirigir um Fusca. Outra coisa é o cara receber uma Ferrari. Ventania, você recebeu uma Ferrari. Como é que foi quando você recebeu a Associação de Capoeira ou Academia de Capoeira São Bernardo? Isso foi colocado na sua mão. Cara, olha a diferença do Fusca para a Ferrari. Te deram uma Ferrari de presente. Olha, eu vou falar assim, não é fácil. Se falar assim que foi tudo bem, não foi, né? Teve, querendo ou não, a gente acaba tendo muita cobrança, ou talvez assim, a desconfiança de... Resistência, né? Resistência, sim. Mas assim, eu vou contar, chegou um momento, eu assumi o grupo, o alemão estava com um grupo até legal, esse grupo se dividiu, sim, também, né, por algumas questões, mas assim, até nisso, algumas pessoas desconfiaram do trabalho, eu não sei, cada um também, tipo assim, que nem você falou, assumir um grupo
que de repente tem as pessoas também que estão na mesma graduação que você, ou no mesmo nível, é difícil. Mas, assim, teve uma coisa que eu tive, que para mim foi muito importante, né? Porque, que nem eu falei assim, eu sou muito, muito amigo do alemão, além de ser meu mestre, é uma pessoa, assim, muito parceiro meu. E eu admiro demais o mestre. E Vamos lá, vamos lá. eu cheguei para... Estou desanimado, eu vou continuar seguindo o meu trabalho, eu quero fazer o meu trabalho, vou continuar do meu jeito. O alemão olhou para mim e falou assim, Ventania, vou te falar uma coisa, isso que me deu muita força. Pode acontecer o que for, pode ir embora todo mundo, mas você não. Eu falei, como assim, mestre? Ele falou, não, eu deixei o grupo com você e eu confio em você, continue. Né? E continue. É assim que eu quero. E isso para mim foi muito importante. Mas assim, nunca deixei também de falar assim, não, eu vou ir pronto sozinho. Não, sempre também procurei buscar o pessoal, mostrar aquilo que eu quero, o trabalho da capoeira, que a gente não trabalha, não faz nada sozinho. Foi aí, acho que o pessoal foi vendo também que tinha muitos formados do mestre alemão, tinham parado a capoeira. Alguns alunos pararam a capoeira quando ele foi embora, quando ele viajou. Hoje eles voltaram, hoje não, mas logo em seguida voltaram tudo treinando comigo, entendeu? E para mim é um prazer. E hoje tá tudo numa boa, todo mundo participando, todo mundo trabalhando, todo mundo junto. Então isso, eu acho que assim, você tem que mostrar o que você quer. E o pessoal tem que entender também o que você quer. Depois, corre normal. Eu acho que hoje tá maravilhoso. Maravilha, maravilha. Vou fazer uma pergunta para você, vou correr ali, mas eu estou com o alto-falante ligado aqui, e para quem está assistindo vai ouvir a resposta. Eu vou ver ali, porque alguma coisa estourou ali, algum cano, mas eu já volto rapidinho. Mas eu quero que, enquanto isso, você responda com calma, com tranquilidade. Nessa caminhada toda, você mais ou menos deixou já nas entrelinhas o ocorrido. Mas nessa caminhada, nessa trajetória do mestre Ventania na capoeira, quais foram os momentos mais difíceis e quais foram os momentos de maior regozijo, de maior alegria? Quando você responde, eu vou ali e já volto. Olha, acho que o momento mais difícil foi esse, que eu acabei de contar. Foi um momento que eu fiquei muito em dúvidas. Eu acho assim que eu me senti talvez até ali em um momento fraco. Falei, pô, e agora? Fiquei meio perdido, mas acabei conseguindo passar por cima disso. Agora, de alegria, são muitos. Acho que a capoeira é tão ampla, então, tantas coisas que a gente ganha com isso, acho que até na formação como indivíduo, né, de repente a pessoa que eu sou hoje, eu devo muito à capoeira, às pessoas que estiveram envolvidas comigo. A questão, quando eu comecei também, quando eu comecei a fazer meu trabalho com a capoeira, que eu comecei a dar aula, tem importância, o que eu conquistei com isso, também para mim foi super importante, né? Consegui, talvez, uma época muito boa da capoeira, na época que eu comecei a capoeira, aquela capoeira desportiva, competição, né? E sempre estando ali no meio dos grandes, né, naquela época, em 80, de 81 que eu comecei a capoeira, até 90, 91, 92, que eu comecei a conquistar meus campeonatos, fui destaque técnico. Então, essas coisas para mim foi muito importante, né? Foi muito importante. E teve também a questão, quando eu fiz um trabalho a nível universitário lá na faculdade, na FEI.
Então ali eu consegui trazer uma equipe muito forte, formar uma equipe muito forte de competição também, onde ali tricampeão paulista universitário, segundo colocado no Festival Ford, que é o festival que foi feito, aquele... Então, acabei tendo muitos momentos bons. Então, eu falo assim, a capoeira só me trouxe mesmo foi coisas boas. Talvez foi só esse momento que eu tinha contado, que foi aquele momento que me deu uma balançada. Mas, tô aí, não Maravilha, parei com a maravilha. capoeira, não. Maravilha, isso é legal. Pessoal, fica tranquilo, viu? Porque foi só a boia da caixa de casa aqui, que ela não tá, acho que vou ter que trocar, não tá dando a medida certa e de vez em quando, pá, Ah, a boia vacila e a água começa a vazar para todo lado, mas tá tudo sob controle. Querido, fala uma coisa para mim, mestre Ventania, como é que foi aqui o pessoal do site Onde Acho Capoeira perguntou aqui, eu acho interessante. Poderia nos falar um pouco da sua formatura, Ventania? quando eu me formei, Isso. cara, Por- Porque eu lembro de antecessores seus que eu estava na formatura e não foi muito legal. Mas você pode contar a sua para mim. mestre, eu vou falar para você assim, eu tive uma questão na minha formatura, quando eu me formei em 88, 1988. Finalzinho, se eu não me engano, foi até no mês de outubro, foi até o alemão fez até um evento para as crianças, foi a minha formatura. Quando eu me formei, eu acho que eu tinha uma amizade já porque assim, a academia do alemão foi uma academia assim que todo mundo visitava, estava todo mundo lá. E eu fui assim, criado na capoeira jogando com essas pessoas. Mestre Liminha, Mestre Lima, Besouro, Valdenor também sempre estava lá. O pessoal mesmo, né, vocês, Badanai, eu tinha um contato com todo mundo. E todo mundo já me conhecia. E eu vou falar assim, eu comecei a capoeira com 14 anos. E essas pessoas sempre me tratou ali como um mascote, bom, e eu sempre tive amizade com o maior carinho com essas pessoas, né? E foram todos eles espelhos para mim, né? Eu me espelhava em todas essas pessoas, em vocês, Muito né? Eu falo legal. sempre com vocês todos Muito da legal. Nova Luanda, Mestre Luizinho, Mestre César, todo mundo ali, eu sempre tive aquele carinho, e eles tinham, eu sempre se senti isso era recíproco isso aí, né? Sempre Recíproco. tinha Muito um carinho de recíproco. volta. E eu, assim, na minha formatura, eu acho que foi uma formatura tranquila, né? Porque eu já tinha essa afinidade com todo mundo. Com o mestre Maurão, na minha formatura, joguei bastante com ele, porque também a gente foi criado até ali, junto, na época de competição. Lógico, o mestre Sim. Maurão era o peso super pesado, mas eu era o peso pena. Mas ali naquela época do Baby Barione, a gente estava sempre junto ali, né? O pessoal Sempre. 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 Opa! jogou Olha aí. comigo. Mestre Canhão, Sim. Eu que lembro também é bem. uma influência muito bacana na minha capoeira, né? Nessa capoeira da gente, que estava sempre também na academia do alemão. Então, todo mundo. Eu acho que a minha formatura foi tranquila. Lógico, vou falar que não teve aperto, teve umas quedas, teve, mas assim, dentro do jogo da capoeira, muito bacana. Para mim foi um dia também super importante, né? E que nem eu falo, e o prazer de ter tido esse contato com todas essas pessoas, né? É. O legal é que o dia que a gente se encontrou no espeto, que você me deu uma carona, fazia muito tempo que eu não te via. Fazia muito, mas muitos anos que eu não te via. E aí eu fiquei impressionado quando você disse assim, mestre Canalha, eu lembro do senhor. Eu falei, rapaz, então é muito Mas legal isso. e eu falo assim,
eu vejo hoje acontecendo isso comigo. Você talvez assim ficava mais... Pô, Ventania, era aquilo. Eu era um menino. De repente, a gente se encontrou depois de muito tempo. Eu já estava lá, o mestre Ventania, né? E acontece muitas vezes isso comigo, porque já o que passaram de alunos pela gente, e muitas vezes o aluno tinha lá 10 anos, 8 anos. Aí eu encontro, eu não lembro, porque o cara tá com 25 anos, o cara tá musculoso, já formado nisso, naquilo, o cara do tamanho... Esse dia me aconteceu uma coisa parecida, né? Eu no mercado, aí um rapaz, e aí? O cara grande, eu olhei, e aí? Você tá lembrando de mim, não? Eu falei, não. Aí eu olhei no fundo, assim, tava o pai dele rindo, dando muita risada, que ele viu que eu não ia conhecer o filho. Mas é quando eu olhei o pai eu conheci, mas o filho, eu lembro, a lembrança que eu tenho do filho era de com 10 anos. Hoje o cara... Criança. Então é diferente, né, essa questão. As crianças, eles têm aquela transformação, né? A gente vai ficando com cabelo branco, umas rugas e tal, mas... Fala do trabalho da São Bernardo hoje, como é que é aí? Como é que é o seu trabalho? Como é que você desenvolve esse trabalho da São Bernardo hoje, mestre Ventania? Mais crianças, mais adultos, meio a meio? Como é que é a situação? Não, hoje, mestre, tem mais Sim, adultos, sim. né? Na verdade, a gente teve até assim, uma passagem por questão até dos espaços que nós estamos. Hoje nós estamos, hoje não, mas estamos esperando até passar. Começando um trabalho no novo espaço, uma nova parceria, né, que eu falo assim, que é com a Associação dos Engenheiros aqui de São Bernardo do Campo. Maravilha. Mas eu falo que eu não trabalho sozinho. Né? O grupo tem o mestre Saponga, que faz um trabalho com criança, e assim, a gente está sempre junto, né? Ele faz um trabalho com criança lá no Taboão e na Pauliceia. Eu estou mais com o pessoal mais adultos, não que tenha criança, mas a maioria é adulto. Ah, correto. E tem o Lua, que faz um trabalho também no céu, lá no Jabaquara, que ele faz um trabalho com as pessoas de terceira idade. A gente está sempre junto também. Eu acho que é importante de estar participando. E assim a gente vai até aprendendo também, né? A nossa vida na capoeira não é só, eu sou o mestre. Não, eu estou aprendendo na capoeira também. Estou aprendendo muita coisa com eles, com os meninos, sempre pesquisando, sempre buscando. É o que eu estava falando assim, até hoje, com essa questão da pandemia, o que está sendo importante para a gente, para nós todos, a gente renovar. A gente está tendo aula toda quinta-feira. E a aula acaba não sendo aula, porque assim, a gente faz um tema, então a gente tem uma semana para pesquisar. Então corre todo mundo pesquisar. Todo mundo pesquisar. E eu também, porque se a gente não pesquisa, vem as questões e a gente, muitas vezes, que nem eu falo assim, a gente está aprendendo. Então, é legal, acho que a gente está com uma turma bacana, um pessoal interessado e está abrindo novos caminhos. Você vê assim que eu acho que a turma está pesquisando muito mais nessa fase, a gente está com outras ideias, botando a casa em dia, né? Mas a gente está fazendo esse trabalho. A maioria do pessoal ali até são adultos mesmo, comigo, o pessoal que está comigo. Sim. Mas Né? aí tem as Hoje, ramificações, ainda tem o pessoal sim, trabalhando com criança, com jovem. tem, Essa é a sim, São Bernardo, né? São Bernardo é isso. fantástico. Deixa eu te falar uma coisa, eu participei muito a minha vida como o garoto Éder Roberto, o garoto canário. Ela foi muito influenciada também por São Bernardo, Baixada Santista, Rio de Janeiro, né? Que eu fiquei muito tempo no Rio, eu, mestre Osado, eu, mestre Luizinho. Então nós Sim, passamos muito tempo no Rio de Janeiro, aprendendo muito ali, graças ao nosso mestre Valdenor, que nos liberava para viajar, visitar. Então aprendi muito com o Touro, muito com o Dentinho, Nacional, Medeiros e outros ali do Rio de Janeiro. Mas São Bernardo,
era a cidade mais próxima, em São Caetano, em que tinha uma capoeira polivalente, uma capoeira. Então, eu lembro de Guimarães Rosa, né, que é a Associação Sim, Zumbi, lembro do, vi isso. lembro do Clube da Volks, lembro da São Bernardo, e lembro de outras e outras e outras, mas veja bem, na sua concepção, como é que está a capoeira de São Bernardo segundo o seu pensamento? É, assim, tem uma questão que a gente fala assim, organização, né? Eu vejo assim, é, o que é uma organização na capoeira? A gente não, muitas vezes eu tenho essa questão de falar sobre organização, porque muitas vezes visões de organização são diferentes de cada pessoa, né? De um para o outro, de cada... Em relação, assim, à capoeira, eu vejo a capoeira hoje de São Bernardo bom nível, num bom nível, com ótimos professores, só que eu vejo, assim, cada um fazendo o seu trabalho, Sim. né? É legal, é bacana isso aí. Então, todo mundo fazendo... E, assim, o respeito um pelo outro. Então, isso é uma das coisas, acho que é primordial em qualquer lugar, né? O respeito. Que as pessoas se respeitem. Isso dentro de qualquer coisa que a gente for fazer. Então, a questão do respeito está muito legal, muito bacana. Felizmente, eu tenho, assim, contato com todo mundo, respeito todo mundo, eu vejo também comigo. E lógico que a capoeira tem que melhorar, não só em São Bernardo, eu acho que é geral, né? Que nem tem coisas que tem que vir, precisa melhorar, precisa. E logicamente é se unindo, né? O que nós temos que discutir? Hoje eu vejo uma questão que antes a gente discutia muito, até na época que foi que tivemos, né, a Liga São Bernardense, era discussão, precisa discutir a graduação, discutir nomenclatura. Hoje eu vejo diferente, né? O que nós vamos discutir hoje, né? Eu acho que hoje a gente tem que se preocupar em discutir com o quê? Com o poder público. O que nós temos com a capoeira para oferecer para a sociedade. Então, isso que a gente precisa se organizar, né? Eu acho que essa questão graduação, nomenclatura, ficou muito pequeno, perto do que a capoeira tem. O que nós podemos fazer com a capoeira. A capoeira é uma ferramenta que nós, como mestre, a gente ainda não tem toda essa ideia. A gente não entende, a gente tem muitas noções, temos noções do que a gente pode fazer. Mas a capoeira é muito, muito além do que acho até nós o que nós imaginamos. Imagine a sociedade. A sociedade não conhece ainda o que a capoeira pode. E acho que o que seria? Nós temos que mostrar isso. Então, como nós vamos mostrar? Se organizando e falar, olha, nós temos tudo isso aqui. Então, acho que é uma questão isso, de organizar, dos capoeiristas se unirem numa questão, esquecer tudo que acontece dentro de roda, dentro de rivalidades pessoais, tudo. Não, vamos se unir num propósito. Sim. A capoeira. Então, porque ela tem muito o que oferecer. Mais que a gente tem problemas com o poder público, com talvez a questão preconceito e tudo mais. Sim. Não, acho que tem que partir da gente. Nós temos que começar a mostrar o que a capoeira tem para oferecer, né? Então, se a gente começar por aí, acho que a gente temos algumas ideias. O problema eu digo por aqui, né? Às vezes falta um pouquinho de união entre os próprios capoeiristas. Aí vem aquela questão. Uma das academias mais tradicionais da cidade de São Bernardo tem o nome da cidade.
uma das academias tradicionais da cidade de São Bernardo, tem o nome da cidade. Essa academia, o mestre Ventania, ele recebe algum apoio do poder público ou não? Nenhum. Não, nenhum. Aí a gente volta naquela questão de todas as minhas lives, e às vezes algumas pessoas que não entendem o propósito da live, que primeiro é contar a história de instrutores, de mestres, de professores, para que esse legado fique para a nossa futura geração, como eu digo. O que eu ouço de Bimba, eu não convivi com Bimba. Sim. Eu sei de Bimba pelo que eu ouvi e as poucas imagens que eu tenho. Mas o meu aluno, quando ele quiser saber sobre mestre Ventania, ele vai olhar na live e falar, rapaz, eu sei quem é Ventania. Mestre, mas eu vou falar uma coisa assim que é muito importante, né? Exemplo assim, todo mundo pesquisar a história de Bimba, de mestre Pastinha, mestre Valdemar, e outros grandes mestres que a gente sabe da nossa história, é bacana. Agora eu vou Sim. perguntar, você conhece a história do teu mestre? Você conhece a história da sua cidade? É importante. Então, em 2012, foi em 2012 até que eu consegui trazer mestre Zé Pereira numa homenagem aqui na Câmara Municipal de São Bernardo. A gente começou, teve até um momento, infelizmente, assim, é difícil lidar com o poder público, porque a gente tinha feito uma comissão em São Bernardo com alguns mestres, foi todos convidados, fizemos 3 simpósios sensacionais, trouxemos mestres de renome, mestre Gladson, Brasília, mestre Índio Mocambo, trouxemos o Plínio, e muitos outros aqui para esse simpósio. Foram 3 anos, infelizmente, assim, muda a gestão, A gestão cai tudo, política. muda a gestão, aquele projeto que a gente vinha, vai tudo à água abaixo. Então, infelizmente, existe a política. E a gente começou a fazer, acho que foi até super importante, é uma coisa que a gente quer retomar isso, foi fazer o resgate dos primeiros mestres, da história. Não que eu fui o primeiro, que eu sou o primeiro, acho que é uma coisa que, isso aí não, que todos têm sua importância, né? Não, a importância do seu trabalho, o que foi o seu trabalho. E de muita gente que passou pela cidade, pela tua, pela minha, Então, a gente tem que ter esse resgate, essa história. E um exemplo. Em São Bernardo também, fizeram nessa gestão agora, a Casa da Capoeira. Mas, fizeram a Casa da Capoeira aí. Não é assim, gente. É uma da discussão. Tem esses dias, o mestre Cisco, né? Ele me ligou, ele ligou e falou, mestre, e aí da Casa de Capoeira? Aí a gente começou a conversar. Eu falei assim, olha, mestre, a capoeira ela tem que ser organizada. O poder público tem que chamar todos da capoeira. O que é? Para que serve? A gente tem as ideias com a capoeira. Então, não adianta fazer uma casa de capoeira e largar lá, deixar lá. Tá lá para vocês usar. Aí eu fico olhando assim, espaço para usar, a gente tem em todos os lugares. Sim. Espaço é fácil. Não adianta fazer tá lá um espaço. Aí eu pego aqui, São Bernardo é grande, Santo André é grande, você tem um espaço que olha aqui como é a história. O espaço da Casa da Capoeira era onde o mestre Zé Pereira deu aula, no Clube da Vox. E ninguém sabe dessa parte. O poder público não sabe dessa história. Eles fizeram um negócio sem querer. E assim, eu tive lá esses dias. Então, agora eu te pergunto, eu tenho um rapaz que dá aula, vamos lá no Alvarenga, lá para lá do Alvarenga. É interessante ele largar o espaço dele para fazer um evento lá onde era o Clube da Vox? Se é melhor ele fazer o evento dele junto com a comunidade dele? Lógico. Não é verdade? Então, assim, não estou falando que não tem que ter, mas para que nós vamos ter? Nós temos
o que eu vejo como um trabalho de resgate da questão de cursos e workshops, ou sei lá, Aí muita coisa sim. a gente pode fazer. A gente tem que buscar isso, né? Então, são coisas que eu falo, é aí que a gente tem que começar a nos organizarmos. Para você ver como é interessante você estar falando isso, eu dei uma vivência de música o ano passado lá, e quando eu pisei naquele lugar, eu falei, meu Deus, a minha infância na capoeira foi nesse lugar e hoje eu vou dar uma vivência com o mestre aqui. Então é uma coisa de suma importância, mas é o que você disse. Não compensa, de repente, um camarada que dá aula lá no Jardim Petrone, em São Bernardo do Campo, ele transferiu o evento dele no Petrone ou no Jardim Farina para ir lá para o Centro Porque, Cultural. de repente, lá do Riacho Grande, trazer para cá um evento. Então, é porque assim, a gente, o que eu falo assim, a gente tem que se preocupar com a nossa comunidade ali também, né? Se você tem um trabalho, exemplo, tem o Pantera, que tem um trabalho lá no Riacho Grande, o mestre Pantera, tem um trabalho lá. Ele trazer todo mundo do Riacho, isso são coisas que tem que ser estudado. Porque é melhor ele estar fazendo esse trabalho, um batizado lá junto com a comunidade, do que talvez querer trazer toda a comunidade. Ele não consegue. Não, porque o mais importante, mestre Ventania, de tudo isso, é que o reconhecimento maior de mestre é na comunidade onde ele trabalha. Exatamente. Concorda eu comigo? falo muito. Concordo, lógico. É bem isso. Então, são coisas que a capoeira... eu acho que precisa nós, como mestre, professores, começar a se unir. Peraí, só que o que nós... E a gente cobrar isso do poder público. Não o poder público fazer vou fazer, tipo, vamos lá, para falar que fez. Não, não pode. Não pode. Tem que ter objetivos, tem que ter um porquê de tudo. O que vai ser feito nesse espaço? Né? Vamos fazer Vamos lá, mestre. Então, nós estamos aí faltando alguns minutos só. E para você ver como é interessante, cada live, cada uma tem um propósito. Ontem, por exemplo, eu conversei com o Ivo, a temática do mestre Ivo, como o conhecimento da capoeira benguela, foi a parte competitiva, como também sei que a São Bernardo também tem a sua parte competitiva. Mas, de repente, nós entramos aí numa vertente muito interessante, que é o poder público e as coisas que acontecem em São Bernardo, e que é importante a união de todos os capoeiristas para que verdadeiramente, como em outras lives atrás que eu fiz, a gente disse isso, verdadeiramente a capoeira seja reconhecida como ela merece. E isso tem que partir dos capoeiras. Eu não me esqueço, eu até me esqueço o mestre que falou isso. Não sei se foi mestre ou uma professora, que disse, o pessoal lembra da gente nas datas, né? Nas datas folclóricas, nas datas de 13 de maio, mas se esquece que a capoeira é a mesma o ano todo. Então, só quando precisam de a gente, as escolas, que elas vêm nos chamar, o poder público vem nos chamar. Então, eu acho que é hora do capoeirista se conscientizar que nós temos valor e temos que lutar pela nossa modalidade. E exatamente, o mestre, a gente vai ser reconhecido se nós mostrarmos que nós temos o poder de fazer. E só conseguimos se fizermos juntos. Não adianta eu ir lá levar um projetinho, outro levar outro projetinho. Isso divide. Grupos divididos se torna fraco. Com certeza. Com certeza. Se tiver uma organização, é assim, seja com qual for. Nós temos quantas mil pessoas praticando capoeira? Tá aqui, somos fortes. Exatamente. Somos muitos. E o que nós, como os formadores dos praticantes, nós como os mestres, o poder que nós temos na mão, principalmente se estivermos unidos.
Com certeza, com certeza. Tem que ter essa união, tem que ter. Olha, é o que eu às vezes falo, não sei se os meus netos verão, não sei se os meus bisnetos verão, eu talvez não veja, mas vai chegar um dia que as pessoas vão se conscientizar que a capoeira é uma grande ferramenta de inclusão social Sim, que precisa completamente. ser aproveitada. Chega Sim, dessa mesmice, chega dessa divisão. Entendeu? só Mestre naqueles Ventania, momentos. pode falar, pode falar. É que eu falei, só naqueles momentos da eleição, de promessa, não, a capoeira. Por isso que eu falo assim, tem que entrar poder, entrar gestão e sair gestão, e nós continuarmos com a mesma força, Sim, com certeza. né? Com certeza. Temos que fazer isso. Mestre Ventania, eu quero lhe agradecer de coração a sua disponibilidade. O tempo já está se esgotando, vai cair a live. Mas muito obrigado. Eu quero ouvir suas Eu que considerações agradeço, finais né? para a gente encerrar. É um Pode falar. prazer, o prazer foi meu. O prazer foi meu aí de conversar com vocês todos, né? O pessoal me ouvir aí. E assim, capoeira, se a gente começar a bater papo mesmo, falar, a gente vai longe. Vamos A gente longe. vai, infelizmente, né, o tempo é curto, né, mestre? É 1 hora de live, né? E eu no começo estava fazendo 2, 3 horas de live. Aí o pessoal, mestre, o negócio está muito comprido. Mas, por exemplo, de tudo que eu tinha para falar com o mestre Ventania, eu não falei a metade. Mas a gente, na É, medida do possível, a gente vai a gente tá fazendo conversando. outras futuramente para isso virar páginas do bom viver do capoeirista. Agradecer ao mestre Beterraba, que está firme aí com a gente. A minha aluna de futebol de Um 10 abraço. minha aluna de futebol de 10 anos atrás, a Júlia, está aí com a gente também. Mestre, muito obrigado. Até uma próxima, viu, mestrão? Mestre. Muito obrigado. Pessoal, um forte abraço, excelente final de semana. Amanhã, domingo, olha só. Amanhã eu vou ter uma folga. Amanhã é folga das lives, mas segunda-feira eu estou de volta. Que Deus abençoe Domingão, a descansa todos. aí, mestre. Um abraço, bom final de semana. Igualmente, mestre Beterraba, o mestre Ventania, falei do Ventania. Beterraba aí, ó. É que o Beterraba está aí. Obrigado, mestre Ventania, um forte abraço. Tamo junto, tamo junto. Que maravilha. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Excelente final de semana. Birimbau para Cristo, é para isso que existo. Um beijo do Mestre Canário. Tamo junto.